Então, hoje a gente vai falar daquele tema que eu prometi na semana passada. Aquele tema que é super polêmico, aquele tema que todo mundo quer saber, aquele tema que todo mundo explica muito mal explicado. Então, vamos explicar de verdade, agora vamos entender como as coisas funcionam mesmo, vamos ter evidência científica e informação de qualidade sobre diástase de reto abdominal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maíra Della Rocque, sou ginecologista e obstetra. Amo muito, muito, muito o que eu faço. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você vai ter um monte de informação. São todas baseadas em evidência, não tem nenhum achismo por aqui. E hoje a gente vai conversar com a Juliana, que é fisioterapeuta, que tem muito mais propriedade para falar do que isso, do que eu. E ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre a diástase de reto abdominal e tirar todas as principais dúvidas. Então eu vou perguntando o que eu já tô acostumada a ouvir de vocês, vou tirando dúvidas que talvez surjam minhas mesmo e depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, coloquem aqui no comentário que a gente volta para explicar mais um pouquinho, certo? E aí, Ju, vamos falar de diástase? Vambora. Vambora, que esse tema é polêmico e todo mundo quer sempre saber. Então vamos lá. A nossa musculatura abdominal, ela é o que está na frente, né? Pele, gordura, musculatura. Ela fica na frente do útero, né? Então, para o bebê poder se desenvolver, essa musculatura ela tem que ceder, ela tem que permitir, né? Então, um dos nossos músculos abdominais, que é o reto abdominal, aquele que tem os gominhos lá, que a barriga fica sarada quando a pessoa não tem gordura, ele abre no meio, aquela linha do meio que chama linha alba, é uma linha cartilaginosa que distende para poder criar esse espaço. Então, toda gestante tem essa diástase, que é a diástase fisiológica, que ela tem durante a gestação. Não adianta querer, durante a gestação, se preocupar se tem diástase ou não, qual é o tamanho, qual é a distância, porque isso toda grávida tem e faz parte, tá? E aí, no pós-parto, tem algumas mulheres que, por descuido durante a gestação, por não saber como fazer para manter essa diástase mais estável, fica com a diástase que a gente chama de patológica, que é quando a musculatura não retorna. E aí a barriga fica com aquele aspecto de barriga de grávida de 4 meses. Assim. Tá sempre um pouquinho estufadinha. Tá sempre estufadinha, né? Porque a parede não segura. A parede não segura. Então é pela fragilidade no retorno. Ou seja, tipo, a diástase patológica vai acontecer quando você não trabalha bem durante a gestação para que ela retorne no pós. Assim, é claro que tem gente que vai tomar todos os cuidados e vai ter. Ou porque ficou com uma barriga muito grande, ou porque é uma segunda, terceira gestação. Assim, não dá para garantir que se fizer tudo certo não vai ter diástase nenhuma no pós-parto. Né? Cada corpo é um corpo. Mas, geralmente, quem cuida direitinho na gestação tende a ter um retorno dentro do esperado. E conta pra gente o que é cuidar direitinho. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado na gestação com alguns movimentos que a gente faz que aumentam essa abertura, além do necessário. E aí são aqueles abdominais tradicionais, de academia, movimentos do dia a dia que a gente faz de flexão de tronco, movimentos que parecem um pouco o que a gente faz nesses abdominais tradicionais, que a gente faz às vezes no dia a dia e nem se toca que está fazendo. Esse tipo de movimento e a falta de estabilidade, a falta de ativação da musculatura certa é que trazem esse resultado pior. E aí fica aquela coisa que as minhas pacientes sabem que eu sempre falo. Vai treinando, desde que descobriu, pegou o beta-HCG positivo, vai treinando, não levantar fazendo força pra frente. Isso eu falo pra todas. Assim, vira de lado, aprende a virar de lado pra levantar, porque daqui pra lá na frente a barriga vai estar grande. Eu sempre falo isso, as minhas pacientes já sabem. Então, isso é uma orientação, viu? Certa. É uma orientação certa. É desde sempre, gente, porque a gente acaba virar hábito, né? Pegar e levantar rápido da cama. Então é uma das coisas erradas que as gestantes fazem. Mas também, assim, é importante ativar a musculatura correta. Assim, o certo não é deixar a barriga para lá e malhar o resto do corpo todo e achar que com a barriga, né, com o abdômen não tem que fazer nada, porque senão também ela fica muito instável. E o que acontece é que depois do parto, se você fica com essa musculatura muito relaxada por muito tempo, você tenta ativar ela e você não consegue. Você olha, dá até aflição, você tenta e não consegue, porque ela ficou distendida por um período muito longo, sem nenhum estímulo,
na hora que o bebê nasce, as fibras musculares ficam como se fossem perdidas, assim, sabe? Você leva um tempo para recuperar. Agora, se você já vem na gestação fazendo esse trabalho, você depois ativa com a mesma facilidade de antes. Que fazia, né? Tirou aquela pressão ali. É. E aí fica, gente, a dica pro pós-parto, tá? Então, na gestação, cuide para não piorar o que você vai ter, como todas vão ter, né? Todas vão ter diástase, esquece nesse momento. Só não piore ela. Então faça as coisas direitinho pra não piorar. E pro pós-parto, isso eu falo pra todas também, eu sempre falo e vou falar aqui pra vocês, lembra que foram 9 meses enfraquecendo e distendendo essa barriga. Não queira fazer em uma semana que essa barriga volte. Porque se você tentar fazer em uma semana, significa que você vai estar sobrecarregando e você provavelmente vai estar piorando as coisas em vez de estar se ajudando, né? Então, elas sempre chegam com essa coisa de, então vou... Posso fazer exercício? E você pergunta assim, que exercício você está querendo fazer? E vai todo mundo direto para abdominal, porque vamos resolver a barriga. Não vai piorar, tá? Então eu sempre falo, vamos com calma, lembra que seu corpo levou 9 meses para distender, agora ele precisa de um tempo para poder voltar, certo? E aí isso também é importante, né? Esqueça o abdominal de cara, esqueça... o corpo tem um tempo, não tem jeito. O corpo vai ter o tempo dele. E existe diástase que é cirúrgica. Ou não? É raro. É bem raro. Então todas a gente consegue, todas assim, toda e nunca toda e nunca é complicado, mas até nas diástases mais severas, assim, com mais de 5 centímetros de distância, mesmo que você no fim tenha que fazer uma cirurgia, o trabalho antes vale a pena, porque você vai conseguir diminuir um pouco dessa distância e manter a musculatura ativa no pós-cirúrgico, no pós-cirúrgico, você conseguir ter uma recuperação boa também. E o resultado ficar como você imagina. Sim, também não adianta operar e a musculatura tá fraca ali de novo. Não vai e adiantar. Tem uma outra coisa. Cirurgia de diástase em cima de uma musculatura que não foi trabalhada, de um assoalho pélvico também que não foi trabalhado, porque tem muito a ver períneo e abdômen. A pessoa no pós-parto tem muita chance de ter... No pós-parto de novo. No pós-cirúrgico tem muita chance de ter incontinência urinária. O períneo fica... Sério? Não sabia e você ainda aumenta a pressão intraabdominal de repente, uma cirurgia e ela escapa pra onde? Lá pra baixo. Assim, de fato, faz todo sentido, né? Vamos fisiologicamente pensando, faz todo sentido. Você aumentar a pressão ali do nada. Exatamente. Boa, muito boa. E cinta. Então, gente, a cinta... Eu já tô querendo polemizar. Assim, o que ajuda a barriga a retornar é a ativação muscular, ponto, tá? É isso. Quando você coloca uma cinta muito apertada, o que acontece é que você informa para sua musculatura que está enfraquecida e que precisa se fortalecer, que ela não precisa fazer nada que a cinta está segurando ela. É mais ou menos essa informação que ela passa. Então, você que já está com o abdômen enfraquecido de um pós-parto, coloca uma cinta, o que já era difícil fazer, que é ativar, aí você não vai fazer. Porque a cinta está te segurando, ela está te dando aquele conforto, você está com a barriga reta, está conseguindo se vestir, sair, e aí a barriga não volta. Não assim, volta. A pressão da cinta por si não ajuda em nada o retorno abdominal. Mas, assim, tem pessoas que, assim, pós-cesárea, né, principalmente, ou às vezes mesmo de parto normal, que ficam incomodadas, que ficam com dor, ou que estão simplesmente desconfortáveis com aquele volume e que querem usar alguma coisa por esse motivo, eu falo, usa uma cinta frouxa, uma cinta sem ser daquela super apertada, uma cinta que te dê um certo conforto, ou preferencialmente uma calcinha alta. Porque com a calcinha você não cai no erro. Com a cinta, às vezes, você erra a dose um pouco. Aí segue as mesmas informações, galera. As minhas pacientes já sabem, estão vendo que estamos falando a mesma língua aqui. Isso, calcinha alta e resolveu. Eu mando elas todas assim, compra cinta? Não, compra calcinha alta. E tá tudo resolvido. E aí, na hora que você vai fazer um exercício prescrito pelo fisioterapeuta, enfim, ou por quem quer que esteja te ajudando para o abdômen, a cinta ou a calcinha, elas até ajudam um pouco no momento do exercício, porque ela te dá um pouco mais da consciência, porque às vezes é difícil mesmo essa ativação, então ela faz um pouco esse papel, mas nesse caso específico, assim, cinta para a barriga voltar, esquece, você vai piorar o seu problema. Vai piorar. E parto normal versus cesárea, tem algum que é pior do que o outro para diástase? Para diástase?
Não, né? Não faz diferença. Não, assim, a cesárea, como ela faz um corte na musculatura abdominal, né, ela, assim, tecnicamente o retorno é um pouco mais difícil, mas assim, na prática até que não, Na prática você não costuma vejo ver assim, uma diferença tão gritante entre um caso e o outro. Eu imaginei que por recuperação. divulsionar ali, né, aumentar essa divulsão, né, na cesárea. Eu fiz o vídeo de cesariana explicando passo a passo da cesariana. Tem um dos passos lá que a gente pega exatamente nessa linha do meio, né, que a Ju falou, e separa. Depois a gente junta, ok, mas é uma junção fraca, né, um fio ali que a gente tem médico que até questiona se deveria ou não ser feito, porque acredita-se que na primeira força abdominal aquilo ali vai soltar de novo. Eu achei que talvez essa divulsão pudesse piorar. O que é um pouco ruim da cesárea também, além da questão né, mecânica mesmo do corte, é que a pessoa fica com um pouco de falta de sensibilidade na região. E isso atrapalha um pouco, assim, mas dá pra consciência recuperar. corporal dá também. pra recuperar, assim, também não dá. Não vamos botar mais essa sombra, né, na cesárea. Não, com certeza não vamos. Mas era uma dúvida, isso era uma dúvida real mesmo, se tinha alguma diferença, então não faz tanta diferença. Isso. E aí, só falando um pouquinho do que a gente falou antes da gestação, assim, vocês não precisam se preocupar em, caramba, mais uma coisa, eu vou ter que fazer uma fisioterapia agora na gestação só por causa disso. Só por essa questão da diátese, você não precisa ficar frequentando. É interessante frequentar por outros motivos, mas pela diátese, em uma visita, a gente orienta, explica, avalia e passa, assim, dali pra frente você consegue seguir as orientações. Em uma única avaliação você cria ali o... porque a gente não trata diátese na gestação, né? É mais uma questão de orientação mesmo. Certo. E aí, gente? Ficou dúvida agora? Agora eu acho que tá bem mais detalhado, bem mais explicadinho sobre o que é de fato a diástase e o que vocês podem estar fazendo para piorar, achando que estão abafando e que estão mandando muito bem. Não estão, provavelmente não estão. Então volta 3 passos, começa tudo direitinho, procura um profissional perto de você que consiga te orientar e te ajudar. Às vezes, na tentativa de fazer certo, a gente está piorando as coisas. Então, o ideal é ser supervisionado, todo exercício deveria ser, mas nesse caso é mais importante ainda. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, é só colocar aqui nos comentários, a gente vai responder, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Se quer saber um pouco mais, me segue lá no Instagram, eu tô sempre falando disso, tem sempre caixinha e a gente pode sempre trocar. A Ju tá sempre lá no meu Instagram também, tá sempre aparecendo por lá, tirando as dúvidas de fisioterapia que vocês tiverem. E dá pra seguir a Ju também. A Ju também tem Instagram. Eu vou colocar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem ela também. Enche ela de pergunta porque ela sabe pra caramba, gente. Aproveita que a informação tá aí pra vocês, certo? Um beijo, até semana que vem.